Boa noite. Infelizmente eu não pude estar presente para nossa apresentação devido a viagens de trabalho. Devo estar em Manaus uma hora dessa, mas eu não posso deixar de dar minha contribuição para o meu grupo. Fiquei encarregado de falar um pouquinho da performance histórica da Vale no mercado de capitais e de perspectivas futuras que podem surgir baseado no contexto que hoje está se montando pelo mundo. Falando um pouquinho de performance histórica, tanto Vale quanto Petrobras são empresas conhecidas pela sua solidez. Então, desde o começo do mercado de capitais brasileiro, eram empresas que costumavam distribuir ações dentre os seus funcionários e assim começaram a cativar a população, no que diz respeito ao mercado de capitais, a possuírem participações da sua empresa. Hoje, essa cultura é tão enraizada de que Vale e Petrobras são sim os papéis mais queridos do mercado, que o nosso Ibovespa, o índice que mede como é que está sendo movimentada a Bolsa brasileira, ele carrega cerca de 20% sendo Vale e Petrobras. Isso quer dizer o quê? Que quando ou Vale ou Petrobras sofrem algumas oscilações, o Ibovespa tende a replicar oscilações dos mesmos moldes. Porém, focando já na Vale, o que eu tenho a dizer é que, de fato, como meus colegas já falaram, o passado dela e essa inovação que vem tendo e crescimento do mercado como um todo, até porque ela influencia muito no cenário de infraestrutura, vem fazendo com que a Vale se aproveite do desenvolvimento das grandes cidades, das grandes empresas. Hoje, a gente tem alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar para entender como é que está o cenário que a Vale está se montando e o que é que isso pode ajudar daqui para frente. Primeiro, vou falar um ponto positivo, que é a questão da queda na taxa de juros. A primeiro momento a gente pode pensar que não tem nada a ver, porém, se a gente pegar hoje esse cenário de queda na taxa de juros, o investidor ele não está conseguindo ganhar dinheiro mais no banco, então ele vai ter que buscar outras formas de investimento, até correndo algum certo risco. Porém, se ele vai buscar mercado de capitais, ele quer o mais sólido possível. E onde é que ele vai buscar solidez? Em Vale, em Petrobras, mas vamos focar na Vale. Ele vai buscar na Vale, porque sabe que é uma empresa de renome, sabe que é uma empresa que tem história. Logo, a Vale vai conseguir aí novos acionistas que vão surgindo, migrando do investimento tradicional de banco para o investimento de mercado de capitais. E ela pode se aproveitar dessas ocasiões para buscar outras formas de investimento, digamos, fazer uma nova emissão de ações, lançar debêntures. Então essas oportunidades de ter mais contato com outros públicos faz com que surjam algumas oportunidades para a Vale crescer ainda mais. Um ponto negativo é a questão da China. Claro, negativo porque a China está crescendo, mas não está crescendo tanto quanto ela estava esperando. A China tinha uma previsão para crescer 8% nos próximos 10 anos. Cresceu só 7%, a previsão é de crescimento de 7,5% do ano passado para esse. Ou seja, a nível Brasil, 7,5% seria muito bom, um crescimento de 7,5% do PIB. Porém, para a China não é o que ela estava esperando. Por mais que ela continue demandando sim muitos produtos da Vale, não vai demandar tanto quanto demandaria se tivesse naquele contexto melhor de 8% ao ano. Logo, a Vale vai vender produtos para a China? Vai. Vai continuar vendendo muito? Vai. Mas não tanto. Isso pode refletir um pouco no preço do papel, na receita da empresa, no que é que ela estava esperando e o que é que ela está tendo hoje de resultado. Outro ponto que eu queria falar é a questão de que ano passado teve a mudança na gestão da Vale e isso pode ter alguma implicação em uma breve mudança de estratégia da empresa, em algum resultado que venha negativo, alguma parceria que foi feita. O que acontece é que antes o presidente da Vale era Roger Agnelli, foi presidente da Vale durante muitos anos e conseguiu construir boas coisas pela Vale. Porém, digamos que por uma pressão política, a gente via no noticiário que estava tendo um choque entre ele e o nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega. O que houve foi que o Roger Agnelli pediu para sair realmente da Vale e foi colocado no lugar dele um homem chamado Murilo Ferreira, que estava presidindo uma das filiais da Vale lá no Canadá. Então, essa mudança pode ter trazido sim algum impacto a nível estratégico da Vale. Claro que qualquer impacto negativo que seja, eles tentam encobrir o máximo. Mas o que houve foi a saída de um grande expert da Vale e a entrada de um cara que conhecia a Vale, mas talvez que não conhecesse tanto. Eu queria também comentar algumas passagens que eu li buscando informações. Uma é do diretor de Finanças e Relações com Investidores da Vale, o senhor Luciano Ciani, que ele falou que o foco da Vale em 2013 não vai ser investir. Ela vai investir menos do que investiu em 2012, porém o foco vai ser redução de custos. Então, não é, no contexto que ele está falando, a hora de se pensar em expandir, crescer. Hoje, o momento é de arrumar a casa, é buscar
um custo menor para ter margens maiores. Outro ponto interessante é a da Fitch. A Fitch é uma das empresas de rating, ou seja, ela faz nivelamento de risco de instituições, de países e de empresas. E a gente viu que a Fitch falou o seguinte, que por mais que o resultado da Vale tenha sido fraco recentemente, isso não vai implicar a nível de risco. Então, muitos investidores buscam saber essa questão de risco antes de investir. Então, nesse caso, a Vale está protegida nesse primeiro momento de uma possível evasão de investidores que buscam empresas com um alto grau de solidez, de aversão a risco. Ela está se mantendo bem nessa questão de risco. E outro ponto, o último ponto que eu queria comentar, é a questão de que a Vale está iniciando uma produção de cobre na Zâmbia. E ela não está sozinha, essa produção é parte de uma joint venture dela com a empresa de minério africana. E isso mostra também a questão da flexibilidade da Vale de estar fazendo parcerias estratégicas em todos os locais do mundo para tentar extrair os recursos que ela precisa para a sua atividade fim e a partir daí poder desenvolver toda a sua atividade operacional normal. Sendo assim, essa parceria com essa empresa da África pode ser uma de várias que vem surgindo e que ainda vão surgir para que a Vale continue se mantendo cada vez mais sólida no mercado e crescendo cada vez mais. Porque querendo ou não, a Vale é uma empresa daqui, é uma empresa brasileira. Então quanto mais ela crescer, melhor vai ser para a gente, melhor vai ser para o Brasil. Obrigado.